Boa tarde, gente. Começando o vídeo hoje aqui, a live. Hoje o tema vai ser menarca. Vamos chegando. Esse é um tema interessante para quem está estudando Ayurveda, né? Para quem tem filhas adolescentes que estão entrando na puberdade. E interessante também para qualquer pessoa que tenha alguma questão com o seu próprio ciclo menstrual, que queira trabalhar essa questão, né? Queira olhar mais para essa questão. Gente, tô enrolada. É um tema bem legal e tem, embora não seja tão fartamente falado assim no Ayurveda, não tem tanta informação, mas tem algumas coisas pra gente refletir sobre, né? E algumas coisas também que eu vou trazer da ginecologia natural sobre esse tema. Então, eu vou começar. Então, já vou começar a falar. Então, a live de hoje vai ser sobre menarca. Menarca é o nome que a gente dá à primeira menstruação. A vida reprodutiva, né, digamos assim, da mulher ou da pessoa que menstrua, ela vai da menarca à menopausa, né? Então, esses são os dois grandes marcos aí da vida, né? E aí a gente fala reprodutivo, né? Não só é porque a coisa mais marcante que acontece, né, a capacidade de se reproduzir, mas são muitas mudanças físicas, mentais, estruturais que acontecem nesse momento, né? Então, em muitas culturas é feita uma festa para esse momento da menarca, né? Então, é um momento alegre, um momento feliz, um momento de festividade. Já em outras culturas é um momento mais sombrio, né? Especialmente culturas e famílias e tradições que associam a menstruação a uma coisa suja, a uma coisa vergonhosa, né? E isso ficou muito evidenciado especialmente depois da predominância do cristianismo, né? Depois da era cristã e do início antes da era cristã, na verdade, né? Mas do início, né? Onde nossos fluidos eram considerados sujos mesmo, né? E isso vale para o sêmen também. O sêmen também foi considerado como uma coisa suja, né? Então, existe muita falta de ensino sobre esse assunto também para as meninas. Por isso, também, muitas delas sofrem, né, com muitos das questões, dos problemas. Mas é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Falar sobre esse assunto, trazer as potencialidades, falar sobre as coisas que, de fato, acontecem no corpo sem essas crenças, né? Então, quase todas as mulheres, né, quase todo mundo que menstrua se lembra do seu primeiro dia de menstruação. Então, geralmente é um momento marcante, seja no sentido positivo ou negativo, né? Sempre é um momento que a gente vai se lembrar por algum motivo, né? E aí, essa primeira experiência, ela pode gerar crenças que vão perdurar ao longo da vida dessa mulher, né? Dependendo de como foi essa primeira menstruação. Então, como foi, né? Interessante observar. Foi um momento traumático? Foi um momento engraçado? Foi um momento desesperador? Foi tranquilo? Foi desejado? Foi indesejado? Né? Porque muitas meninas às vezes querem logo menstruar logo, né? Passar por isso logo, e outras ainda não, né? Ainda sentem que aquilo é uma mudança muito grande, né? A família ficou feliz, né? Eu lembro que na minha época se contava para a família toda, né? Ah, fulana virou mocinha, né? Então era uma coisa tinha um tom de comemoração, né? Pelo menos na minha família tinha essa conotação. Então a família comemorou essa menarca, a família foi indiferente a essa menarca? É improvável, né? Geralmente tem alguma reação, né? A família, uma coisa que também acontece muito, que eu já vi, a família colocar um medo na menina de engravidar, né? Então aquilo já começa ali, na menarca, né? Muitas vezes ela ainda é uma criança, muitas vezes não, né? Mas muitas vezes ela ainda é uma criança, na maioria das vezes, na verdade, né? E se foi colocado algum tipo de pressão na menina naquele momento, né? Muitas vezes relacionada à própria
experiência menstrual da mãe, né? E da família, das irmãs, né? Então, muitas vezes são crenças das outras pessoas da família que já começam a moldar a nossa percepção do ciclo, né? Ali. E aí, se a relação dessa mãe, se a relação da família era de achar que a menstruação era uma coisa desagradável, uma coisa ruim, uma coisa nojenta, isso vai ser transmitido para essa menina ali logo no começo, né? Então ela vai, querendo ou não, carregar um pouco disso, muitas vezes inconscientemente. Muitas vezes ela não tem consciência de que existe essa panfletagem negativa, né? Da menstruação, e aí aquilo vai moldando ela ao longo da vida e a relação com o ciclo só vai piorando, né? Então eu vejo pessoas assim, até amigas, que sabem que eu trabalho com isso, mas às vezes não querem nem olhar, não querem nem falar sobre isso, não querem nem pensar nisso. Porque é uma questão, às vezes, que fica ali, que é tratada, às vezes, com vergonha, né? Então, é muito comum, né? Acho que toda pessoa que menstrua, toda mulher já passou por isso quando era mais nova, ou às vezes, até hoje, né? Continua passando por isso. De ficar preocupada se a calça manchou, ficar preocupada de menstruar e não ter um absorvente, das pessoas verem o seu sangue, né? E a gente tem uma vergonha, né? Das pessoas verem que a gente está sangrando, exatamente por isso, por essas crenças de que é sujo, de que as pessoas não podem ver, que é secreto, né? E é uma coisa muito louca, né? Porque é fisiológico, né? É uma coisa fisiológica, totalmente natural. Então não deveria ter essa ideia, né? Mas tem muita história por aí que a gente não vai conseguir aprofundar hoje, né? Mas a ideia de que menstruar é ruim traz a ideia de que ser mulher é ruim, de que ser mulher é inadequado, de que ser mulher causa sofrimento, de que te limita, te torna vulnerável, te torna frágil. Tudo isso faz com que a gente odeie nossos corpos, desenvolve uma certa depreciação dos nossos corpos, né? Então tudo isso toda essa carga vem ali e dá o início ali na menarca. E essa relação, né, que a gente se inicia, ela muitas vezes é causa de vários problemas uterinos que vêm depois, né? Essa falta de amor pelo nosso próprio corpo, né? Essa falta de valor, né? Assim, da gente não achar que o nosso corpo tem devido valor. E isso pode ser a causa de vários problemas depois, mais tarde, e também abusos que acontecem nessa fase da infância à adolescência, né? Dessa puberdade. Porque muitas vezes a menina é uma criança e aí ela menstruou e ela começa a desenvolver, né? Começa a desenvolver peito, começa a desenvolver corpo e ela chama atenção. Então isso para muitas meninas também foi um problema, né? Quer dizer, para a maioria de nós é um problema, né? Porque isso começa a gerar atenção, né? E é descabido, né? É descabido para o momento que a gente está de infância ali, né? E o pessoal que está assistindo, se quiser compartilhar qual foi a idade da menarca de vocês, se foi muito jovem, se foi um pouco mais tarde, e se alguém quiser compartilhar como foi a experiência, se foi traumática, se foi tranquila. Eu tive muita sorte na minha menarca, porque a minha mãe sempre disse que a menstruação era uma coisa muito poderosa, né? Então, embora ela não fosse isso, não é, né, uma estudiosa desse assunto, ela tinha essa percepção de que era uma coisa poderosa. Mas isso não impediu que eu tivesse vários problemas, né? Só que ali nessa base, isso não foi um problema para mim, né? Isso não foi uma questão. E a gente pode pensar, né, para os padrões modernos, né, da medicina moderna, a menstruação é considerada normal a partir dos 9 anos. Dos 8 anos para baixo, a menarca, né, é considerada normal dos 9 anos para cima. Dos 8 anos para baixo é considerado a menarca precoce, né, a puberdade precoce, né. O Ayurveda não concorda muito com isso, porque afinal o Ayurveda, os livros de Ayurveda foram escritos há milhares de anos atrás, né. Então a sociedade era outra, a alimentação era outra,
tudo era, o estilo de vida era outro, né? Então, para o Ayurveda, a menarca ideal seria aos 16 anos. Porque a menarca, antes disso, a fisiologia do corpo ainda não está completa, né? Então, a fisiologia precisa se estruturar antes desse corpo poder receber a menarca. Gente, eu vou acender a luz aqui que tá uma escuridão. Então, o corpo precisa ter essa fisiologia completa antes de poder receber essa primeira menstruação, né? Então, essa menarca, né, ela começa com a presença do sangue, né, da menstruação, e o desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento de pelos, né, em geral, e o desenvolvimento do próprio útero e da vagina, que vão crescendo também, vão se desenvolvendo mais, as terminações nervosas também. Então, pelo Ayurveda, né, a gente pensa que... Bom, vou começar falando um pouco das fases da vida, né? O Ayurveda divide as fases da vida entre os 3 doshas, né? Então, a gente tem a infância ali, que é predominância do dosha Kapha, que é o momento que a gente vai construir tecido, né? Então, é o momento que a gente vai se nutrir, vai construir pele, músculo, gordura, né? Que a gente vai, de fato, crescer, né? O corpo vai aumentar, né? Vai crescendo. E a gente... no curso que a gente dá também de cuidados para o ciclo menstrual, a gente fala sobre, faz uma analogia de um pão sendo sovado, né? Então a gente imagina o pão sendo sovado, aquela massa molinha, assim, essa é a infância, né? É isso que acontece com o nosso corpo também, o glúten se desenvolvendo ali, é o nosso corpo crescendo. E aí, quando chega a menarca, existe uma interferência do dosha Vata nesse corpo, né? Então, todo momento da nossa vida que a gente passa por uma mudança muito grande, e aí falando, a menarca e a menopausa, as duas, vão ter uma presença muito forte de Vata, do dosha Vata. Então, o Vata está sempre presente nas transições, porque ele governa aí as mudanças, né? O movimento, né? Então, é um momento de muitas mudanças, muitos desequilíbrios no corpo. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas ficam com os 3 doshas agravados, porque esse Vata desequilibrado acaba desequilibrando os outros 2. Então, gera um desequilíbrio geral. Então, essa transição da infância para a adolescência, ela vai fazer com que o Ama, que é esse material não digerido, né, que a gente estuda no Ayurveda, ele se movimente pelo corpo. Então, ele estava ali meio paradão, e aí, como veio a menarca, a menstruação, que é um processo que a gente consegue fazer uma purificação, esse Ama começou a se movimentar, né? E esse Ama estava paradinho ali, e ele começou a se mexer. E os órgãos excretores têm que estar funcionando nesse momento. Então, tem que estar indo no banheiro, tem que estar fazendo xixi, tem que estar eliminando suor, porque senão os sintomas podem ser piores, né? Os sintomas menstruais podem ser piores e isso pode sair pela pele também. Então, o que a gente conhece como acne, né? Então, isso é um sintoma também dessa movimentação de Ama. E esse Ama acumulado na infância, ele vai depender de como foi essa infância, né? Se a infância... Como foi essa alimentação na infância? A infância foi... Como era o ambiente, né? De infância? Era um ambiente seguro? O que essa criança passou, como foi essa infância, né? Então, como era o estilo de vida da família, da criança, né? Então, tudo isso vai influenciar como vai ser a menarca e como vão ser, especialmente, os primeiros anos de menstruação, né? E também é interessante perceber qual foi a idade da menarca da mãe e qual foi a idade da menarca da avó, porque isso também vai influenciar na menarca da menina, né? E a gente geralmente segue um padrão ali próximo às nossas mães, nossas avós, embora sejam gerações diferentes, né? Então, a tendência é que as nossas menstruações comecem a vir mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Então, se acredita muito que essa menstruação irregular, né? Porque no começo da menarca, depois da menarca, os próximos anos depois da menarca, geralmente a menstruação fica irregular, né? É o sintoma mais comum. As queixas mais comuns, né, nessa fase são o excesso de sangramento, de fluxo menstrual, a acne, as cólicas e o ciclo irregular, ou muito curto ou muito longo. Muito longo
é um pouco mais comum, né? E isso porque o corpo ainda está se adaptando, o corpo ainda está se ajustando. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras leva menos tempo, né? E aí dependendo da menarca. E aí se aquela menina chegar aos 18 anos e ainda não tiver mais ou menos um pouco mais estável, aí é um caso de verificar se tem alguma coisa errada, né? Verificar se tem alguma questão. Mas é normal e é natural que esse ciclo seja irregular no começo, por causa dessa presença do Vata, que vai movimentar todo o nosso corpo e vai causar esse caos, né? E também porque, pelo Ayurveda, a nossa fisiologia não se completou ainda até os 16 anos, né? E hoje em dia também é bem incomum, né, ver uma menarca aos 16 anos. Eu, particularmente, não conheço ninguém que teve uma menarca com essa idade. A maioria das pessoas que eu conheço foi 10 anos, 12 anos, no máximo, né? Então, o Sushruta, que é um dos autores do Ayurveda, ele diz que quem tem a menarca aos 16 anos tem a possibilidade de ser mais fértil e ser mais saudável ao longo da sua vida menstrual, né? Então, tem vários fatores que levam a gente a ter uma menarca precoce, né? Então, as mudanças do estilo de vida, né, na nossa sociedade moderna, tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Então, as meninas já ficam mais velhas mais cedo, né? Elas já estão sabendo das coisas mais cedo, né? A alimentação é um fator muito importante também. Então, os alimentos ultraprocessados, ou a alimentação excessivamente quente também é um problema. As luzes artificiais, o uso de luzes artificiais, elas alteram a melatonina, né? Elas vão fazer essa aceleração da menarca, né? Porque a luz artificial, ela estressa o corpo, né? Então, por exemplo, ficar sem dormir gera calor no corpo, que é muito comum nessa fase, né, de adolescente, de trocar a noite pelo dia e esse tipo de coisa. E a gente entende a menstruação como um processo que o calor precisa sair do corpo, né? Precisa sair do corpo não, porque ele sai do corpo, né? Durante a menstruação a gente perde calor, então o corpo esfria. E aí é gerado um excesso de calor, né? Todo o nosso estilo de vida faz com que o nosso corpo se aqueça mais. E aí essa menstruação vem mais cedo, né? Essa menarca ocorre mais cedo. Então, o estilo de vida muda a nossa fisiologia, né? É muito poderoso, né? A forma como a gente vive a nossa vida para a nossa saúde como um todo, né? Algumas maneiras de adiar um pouco, né, essa menarca são alimentação, estilo de vida, né? Como já falei. Tem a prática de pranayama, que são exercícios respiratórios, que eles são muito importantes para a regulação hormonal, né? A gente usa muito eles para a regulação hormonal. E a prática de yoga também é muito benéfica para fazer com que essa menarca não venha tão cedo, né? E não cause tantos problemas para essa menina. E tem um professor que ele comenta que até a puberdade a gente não é homem nem mulher. Então, na puberdade é como que aquilo se define, né? Claro que assim, esse é um assunto complexo, que envolve vários outros campos, né? Mas pelo Ayurveda se acredita que o momento da puberdade é um momento que se define ali o seu gênero, né? E tem uma coisa curiosa também sobre as mulheres tântricas, né? Elas guardam, né, um paninho da primeira menstruação delas, escorrem aquele sangue ali da primeira menstruação, é guardado num paninho. Claro, na verdade, as mães das meninas, né, tântricas, do Tantra, que fazem isso, guardam esse paninho com o sangue, e esse paninho vai ser guardado, assim, por anos a fio, e ele vai ser usado quando essa menina precisar de algum auxílio, de alguma proteção, de algum auxílio espiritual. Então, ela vai ser usado ritualisticamente quando essa menina precisar de ajuda, né? Então, ele vai estar ali como um amuleto mesmo, né? Então, é bem curioso. E eu queria indicar também para vocês um livro chamado A Menina que Virou Lua, da Morena Cardoso, que é um livro legal para quem tem filha adolescente, para quem tem
qualquer pessoa na família queira presentear, é bem interessante para a menina já começar a sua menarca, já começar a sua vida menstrual, já com bons olhos, né? Para ela ter noção da potencialidade que tem aquilo, né? E do poder que a gente tem quando a gente entende o nosso ciclo e tem autonomia sobre o nosso ciclo. Então é isso, gente. Obrigada quem entrou. Eu vou finalizando por aqui a nossa live. Semana que vem tem mais, no mesmo horário, às 17 horas. Beijinhos.